Bom, esse é o nosso logo do Telesaúde São Paulo. Nós temos como lema, tradição e inovação em saúde digital. Esse é o nosso lema que a gente leva adiante para todas as nossas ações, né? Eu tenho comigo que uma outra frase de um rabino que eu gosto muito, que diz que a doença é comum, o paciente é único, e ler ela nos livros, ela tem até protocolos, mas quando ela está dentro do paciente, ela se manifesta de várias e diversas formas, devido a toda a complexidade que um paciente tem, né? E o programa, e tudo que é de telesaúde e tecnologia, ele ajuda nesse sentido, porque tecnologia, para mim, é uma coisa que também é humanização, porque ela é rápida e eficiente, ela quando ela carrega em si informação, ela é rápida, então é nesse sentido, e que a gente tem como buscar boas práticas, é que eu milito por esse caminho já há muitos anos, dentro do Departamento de Informática em Saúde, e da Escola Paulista de Medicina, que me abriga há muitos anos, né? Como o Luso disse, a gente já se conhece desde a faculdade. Bom, o Programa Nacional de Telesaúde e Redes, que o Messina muito bem pontuou, foi uma ação criada pelo Ministério da Saúde para começar a levar telemedicina para a atenção básica, né, primariamente. Por quê? Porque temos conosco, que é um setor que precisa de muito cuidado, não só por parte dos pacientes, mas por parte de quem atende, tá certo? A atenção básica. Por que disso, eu digo? Porque a atenção especializada, como o professor Manuel Girão disse, ela sempre vai existir, só que ela é de alta complexidade, e ela custa caro para qualquer que seja o sistema, ou único de saúde, SUS, ou de saúde complementar. E para que esses recursos sejam muito bem empregados, a gente precisa dar uma boa qualidade na atenção básica. E o Ministério da Saúde, nessa época, em 2007, viu essa possibilidade, tá? Então, ele criou o Programa Nacional de Telesaúde e Redes. Nesse momento, a Unifesp não entrou no pool dessas, acho que eram sete universidades que estavam contempladas para ser núcleo de telesaúde. Bom, e o que nessa época que se oferecia para o público do SUS? Teleeducação, mas não para o paciente, sim para os profissionais de saúde, teleconsultoria assíncrona ou síncrona, que significa que é um atendimento ao profissional de saúde, tá? Ao profissional de saúde que quer discutir um caso. E a segunda opinião formativa, ou SOF, que foi um professor, Schau, que cunhou esse termo, né? O professor Schau da USP, que ele cunhou esse termo, que são protocolos, né? Isso é um nome, né? Que ele deu e se usa até hoje, que são o que a ciência, a ciência diz que é um padrão ou então uma boa prática de saúde. E comunicação em saúde, tá? Comunicação em saúde era todas as redes de comunicação. Tem também uma parte que se chama de telediagnóstico, que é um serviço. Telediagnóstico é um nome muito infeliz, na minha opinião, porque ele não é que ele faz diagnóstico, é telelaudo. O nome correto seria telelaudo. Por quê? Porque ele fala sobre laudos de cardiologia, laudos de dermato, laudos de otoscopia ou de oftalmologia, enfim. Ele dá laudos de exames que são feitos à distância. Pois bem, em 2014, nós, na Unifesp, escrevemos um projeto e que foi contemplado, entramos então e criamos o núcleo de telesaúde, nesse sistema, né, Brasil Redes, financiado pelo Ministério da Saúde, com ação multidisciplinar de docentes e alunos,
de diversas áreas do conhecimento, visando a produção de conhecimento e inovação tecnológica. Pois bem, o mapa de abrangência do núcleo é o estado de São Paulo, a 645 municípios. Entretanto, não existe recurso suficiente para você implantar isso tudo de uma vez só. E essa articulação que é muito importante. Por quê? Porque você tem que fazer essa articulação com o COSENS e com o CONASENS, que são os órgãos dos secretários municipais de saúde dos municípios. Então, acordado nessas instâncias, que é muito importante isso, por quê? Porque senão você fica deslocado. O COSENS e o CONASENS, ele diz mais ou menos para o núcleo o que ele vai precisar. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, diferente de Minas Gerais, nós não precisamos de telediagnóstico. Por quê? Porque tem uma rede de laboratório muito bem estruturada, seja ela do SUS, seja ela de saúde suplementar. E quando o SUS não tem, o SUS mesmo organiza isso. Em outros estados, isso é interessante. São Paulo tem características muito diferentes dos outros estados do país. Algumas são bem únicas. E foi pactuado que o núcleo de São Paulo começaria com 54 municípios que ficam em torno da região metropolitana, então Alto Tietê, Rota dos Bandeirantes, eu não vou dizer todos os nomes, mas esses são os nomes das regiões de saúde que ficam em torno do município de São Paulo. Isso é aproximadamente, em números desatualizados, 6,5 milhões de pessoas, de pacientes, né? E mais de 2.300 UBSs, o que também é muito maior do que muitos estados. Mas nós começamos por aí e estamos, desde 2014, aumentando essa lupa. A gente já atende toda essa região e alguns municípios espalhados aqui para fora, que estão demonstrados nesse mapa ao lado direito. Ok? Bom, e como é que a gente faz que essa informação e essas capacitações e essas teleconsultorias cheguem para essas profissionais de saúde? Nós temos um site, que é um portal, telesaude.unifesp.br, ele é altamente visitado, ele tem muita informação lá, ele tem mais de 7 mil acessos por mês também, e lá a gente guarda tudo, né? A gente guarda os cursos que a gente faz, a gente guarda a plataforma de telesaúde, a gente guarda a publicação, então a gente tem uma comunicação em saúde muito ativa, que é uma das coisas que o Ministério da Saúde pede para a gente. Então, numa forma reduzida, esse é o nosso portal. Visitem-nos, nós temos muitas redes de informação, nós somos referência para o Ministério da Saúde em veracidade, em conteúdos bons, eles nos replicam. O Departamento de Saúde Digital, que é responsável pelos núcleos de telesaúde do Brasil, que é ligado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, nos cita sempre por conta da expertise e da qualidade das informações que nós postamos sempre, né? Nós temos muito orgulho do número de informações que a gente presta. E aqui eu vou mostrar só um pouquinho das metas alcançadas, né? A gente, em 3 anos, nós fizemos 4.452 teleconsultorias assíncronas. O nosso público, ele prefere, na grande maior parte das vezes, que sejam assíncronas. O que é assíncronas? Faz uma pergunta e e os nossos teleconsultores, eles respondem. Nós temos 160 horas de síncronas, que são conversas ou teleconsultorias para regulação. O que é isso? Um médico está acompanhado do paciente, ele liga para um dos nossos teleconsultores e aí acontece uma discussão de caso, onde o nosso teleconsultor ajuda a resolução daquele caso, tá? Muitas vezes com o paciente na frente. Nós temos
1.038 teleconsultorias de regulação, dessas 4.400. Esse é o nosso grande alvo, e a gente descobriu que isso é um gargalo, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Teleeducação, nós temos 800 horas de teleeducação. Nós formamos mais de 10 mil profissionais de saúde, são cursos de curta duração, que vão de 40 a 80 horas. Nós temos acolhimento ao luto, cuidados com tuberculose, ações de telesaúde, câncer bucal, ações do Covid, nossa, acho que eu vou esquecer, não vou lembrar de todos. Nós temos mais de 120 horas de web palestras, aulas, seminários, educação permanente, enfim, nós somos muito ativos nessa parte de educação mesmo, né? E 20 horas de reunião de matriciamento. Então, nós formamos mais de 10 mil profissionais, e aquelas teleconsultorias sistematizadas, ou aqueles protocolos, né, que a gente falou, a gente tem 5. 2 deles são de dor e fibromialgia, né, que a gente envia para a BIREME, e a BIREME avalia esses protocolos, que são arrazoados de bibliografias, e 3 de odonto, de saúde bucal, feito pelos professores, pelo núcleo de telesaúde de odonto da USP, que é vinculado ao nosso, né, da Unifesp, né, então é uma parceria muito frutífera. Alguns indicadores, porque eu esqueci de dizer para vocês, nós somos um projeto de extensão dentro da Escola Paulista de Medicina e dentro da Unifesp, o que muito nos orgulha, porque a gente pode, assim, ter mestrado, nós temos 2 mestrados, um de psicologia e o outro de tecnologia, um PIBIC de medicina que está fazendo, Tiago Cruz, que é aluno da Escola Paulista de Medicina, do 3º ano, ele está fazendo avaliação das teleconsultorias com um questionário, pesquisa qual e quant, muito boa. Nós temos 6 artigos, 3 deles em revistas internacionais, nós temos 2 artigos de implantação de telesaúde no Exército, que a gente ajudou para o Hospital de Área daqui de São Paulo. Nós somos o núcleo de telesaúde de São Paulo, é o padrinho, né, da implantação da telesaúde no Hospital de Área daqui de São Paulo, e mais de 10 participações em congressos, né. Enfim, e nós somos parceiros de 3 núcleos de telesaúde, ou seja, nós ajudamos a criar mais 3 outros núcleos, Piauí, Mato Grosso e Roraima, né? E o que muito nos orgulha é que na área de inovação nós criamos uma plataforma de telesaúde, ela se chama Pegasus Video, que é uma plataforma associada com o V4H, nós temos um número de patente, ela é interligada ao CINES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e ao ESUS. Se você digita o número do SUS do paciente, ele puxa os dados do paciente. Ela é friendly, né? Ela é amigável com a LGB, com a nova lei de dados, né? Então, a gente está dentro dessa lei de dados, ela é muito segura, enfim, ela não rompe com a ética e com o sigilo, né? Vou falar sobre ela numa outra, são alguns dados que eu vou explicar para vocês depois. Só aqui alguns últimos números do total de teleconsultorias, o Ministério pede para que a gente divida a natureza das teleconsultorias em processo de trabalho, caso clínico ou regulação, né? Só para vocês terem uma ideia, o forte processo de trabalho, como agir dentro do Sistema Único de Saúde, logo depois vindo para caso clínico e logo depois indo para regulação, tá?
Aqui alguns números da nossa comunicação das redes sociais, feito pela Andrea, que também fez o Moodle desse curso, que também está pilotando o Extreme Yard, e que também é a diretora de comunicação do Campo São Paulo, né? Então, ela é alguém multitarefa, e que sem isso a gente não consegue viver num núcleo de telesaúde. Durante mais de 6 meses, nós ficamos em primeiro lugar na busca epidêmica do Google. Isso, a reitoria nos ligou, nos cumprimentou, porque a gente ficou em primeiro lugar, porque a nossa informação sempre foi muito presente, atuante, e se você escrevesse telesaúde no Google, o primeiro link que aparecia, antes mesmo do Ministério da Saúde, era o nosso, né? Nos envaideceu muito, a equipe toda ficou muito feliz. Eu vou deixar essa aula com vocês, então vocês vão poder ver as nossas redes sociais, vocês estão usando agora, assistindo a aula por uma delas, pelo YouTube do Telesaúde Unifesp. Tá bom? Essa é a nossa equipe, como vocês podem ver, não é uma equipe pequena, tá certo? Nesse momento, nós estamos paralisados por falta de investimentos do governo, que muito nos entristece, mas a gente tem fé que logo, logo a gente vai voltar à ativa, né? Nós temos 4 médicos, temos 5 médicos, 3 enfermeiros, 3 dentistas, tecnólogos, fisioterapeutas, cientistas da computação, psicólogos, que são fantásticos, e o pessoal de TI, que sem eles, nenhuma plataforma poderia existir, nenhum banco de dados para a gente fazer as nossas pesquisas, como vai ser falado na frente, em outras aulas, seria possível. Tá bom? Eu só quero agradecer mais uma vez, em nome da coordenação do núcleo,